Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Gerson e hoje eu vou estar respondendo questões com vocês do Mendes. O professor Mendes vai estar trabalhando com vocês o módulo 5 e nós selecionamos um conjunto de questões para vocês responderem como tarefa obrigatória. Aqui eu tenho questões testes e questões abertas. As testes a gente vai estar analisando alternativa por alternativa, enquanto as abertas eu vou estar tentando dar um norte para vocês responderem as suas questões em uma possível segunda fase, beleza? Então eu queria que você pausasse esse vídeo e pegasse sua apostila para abrir, por favor, na página 190, 190, em que nós selecionamos alguns exercícios do módulo 5, com o título A Velha Ordem Mundial, Bipolarização e Guerra Fria. Tá? Então pega sua apostila, por favor, e a primeira questão que a gente vai pensar é uma questão número 84, que é a questão do Enem. Vou estar lendo com vocês aqui e analisando as possíveis alternativas, beleza? Então a primeira questão do Enem 84, da página 190, ele fala o seguinte. Leia o texto. Embora o aspecto mais óbvio da Guerra Fria fosse o confronto militar e cada vez mais a frenética corrida armamentista, não foi esse o seu grande impacto. As armas nucleares nunca foram usadas. Muito mais óbvias foram as consequências políticas da Guerra Fria. O conflito entre as superpotências teve sua expressão emblemática na formação do mundo bipolar. Essa já é a alternativa correta, em que o texto está falando sobre a Guerra Fria, certo? E realmente, o conflito entre superpotências teve a sua expressão, foi ilustrado em esse período de bipolaridade. Esse período entre disputa entre sistemas capitalistas e sistema socialista, entre as ideologias diferentes. Então a alternativa correta já é a alternativa letra A. Mas por que as demais não se encontram como corretas nessa questão? A letra B fala de uma aceleração da integração regional. Não é esse período da Guerra Fria, integração de maneira alguma, já que eu tenho duas ideologias completamente diferentes. Letra C, eliminação dos regimes autoritários. Pelo contrário, muitos regimes autoritários acabam ascendendo, como o próprio União Soviética e o stalinismo. Letra D, difusão do fundamentalismo islâmico. Também não, período da Guerra Fria. E a letra E, enfraquecimento de movimentos nacionalistas. Também não dá para falar, já que nesse momento muitos movimentos nacionalistas acabam surgindo também. Tá? Se a gente colocou a alternativa letra C como correta, na eliminação dos regimes autoritários, aí também não está correta porque fala de movimentos nacionalistas. Então, realmente, a alternativa mais correta é a letra A, em que temos a formação do mundo bipolar justamente nesse período da Guerra Fria. Beleza? A próxima questão é na página seguinte, na página 191, com uma questão do Instituto Federal de São Paulo, do IFSP, que tem uma foto, tá? Vocês podem visualizar aí se abrirem na página 191, no qual temos pessoas em cima do Muro de Berlim, certo? E aí tem um textinho embaixo. A imagem refere-se ao Muro de Berlim em 1989. A cidade de Berlim possui aproximadamente 890 km², dos quais 403 km² correspondem a Berlim Oriental. Dividida em duas partes desde 1948, foi, em 1961, solidamente separada por uma fronteira física até então inexistente, e constituída como fronteira fechada por um muro de concreto de 43,7 km² no meio da cidade. 156,4 km era o tamanho total do muro em torno da Berlim Ocidental, com uma altura que variava de 3,40 metros a 4,20 metros. O muro simbólico e concretamente separava sistemas, países e mundos sociais, como afirma o historiador Moraes. De acordo então com a imagem que vocês visualizaram aí na apostila e o textinho que a gente acabou de ler, é correto o que se afirma nas alternativas. Letra A. Os alemães comemoraram o fim da divisão entre a República Democrática Alemã, RDA, Alemanha Oriental, e a República Federal Alemã, RFA, Alemanha Ocidental, assim como a queda do Muro de Berlim e a possível reunificação que só ocorreu em 1990. Está perfeita. A República Democrática Alemã é a parte oriental, influência socialista. A República Federativa ou Federal Alemã é a Alemanha Ocidental, capitalista. E foi celebrada a queda do Muro de Berlim apenas em 1990, com o fim da bipolaridade, com o encerramento da velha ordem mundial e o início da chamada nova ordem mundial, mais pautada na multipolaridade. Então está perfeita a letra A, por isso já é a alternativa correta. Porque as demais estão incorretas. Letra B. Os alemães comemoraram a data da construção do Muro de Berlim? Não, Realmente aqui, como mostra o texto, até está falando de 1989, em que se data isso, é o fim da velha ordem mundial. Então é a queda do Muro de Berlim e não a construção.
Letra C. Os alemães comemoraram o fim da divisão entre a República Democrática da Alemanha, Alemanha Ocidental, aqui está o erro. República Democrática Alemã é a oriental e não a ocidental. É a socialista e não capitalista. Incorreto também. Letra D. Os alemães comemoraram a queda do Muro de Berlim, o fim da Guerra Fria, bem como o fim da luta armada entre a República Democrática Alemã e a República Federal Alemã. Não teve luta armada entre elas. Tá? Tiveram embargo, sim, mas luta armada entre as repúblicas democráticas ou repúblicas federativas nunca ocorreu. Tá? Letra E. Os alemães comemoraram as pesadas indenizações que a República Democrática Alemã Oriental foi condenada a pagar para a República Federal Alemã. Também nunca ocorreu. Então, realmente, a alternativa letra A é apenas a correta. Beleza? Próxima questão, vamos lá para a página 194, tá? 194, com 3 questões dessa página. 2 delas abertas e um teste. Tá? Então vamos por ordem. Primeira questão 96, tá? Da Unicamp. É uma questão de segunda fase que fala o seguinte. O cartaz foi usado pela propaganda soviética contra o capitalismo ocidental durante o período da Guerra Fria. O texto diz, 2 infâncias. Na URSS, a parte superior da imagem, crianças são apoiadas pelo amor à nação. Nos países capitalistas, na figura inferior, milhões de crianças vivem sem comida ou abrigo. Letra A. Como o cartaz descreve a sociedade capitalista ocidental? Se vocês analisarem essa imagem, a parte de cima, né, a parte superior, que seria uma representação da infância, das crianças no socialismo, as crianças estão felizes, as crianças estão, né, com o rosto realmente alegre, brincando com uma bola, certo? Então dá uma sensação de que essa propaganda, né, socialista mostra que no sistema socialista as crianças têm liberdade, as crianças podem brincar, as crianças, ao fundo da imagem, mostram uma pessoa ali com um jaleco branco, instruindo crianças, possivelmente um professor. Então mostra uma educação realmente muito boa, pautada na liberdade da infância. É uma propaganda socialista, né? Então realmente dá a sensação, segundo essa propaganda, que a ideologia socialista possibilita essa liberdade às crianças, enquanto no sistema capitalista não. Como você pode ver na imagem inferior, as crianças no sistema capitalista, segundo essa propaganda, elas estão fadadas ao trabalho. Enquanto as crianças no socialismo têm a liberdade de viver a infância, de terem essa liberdade de brincar, no capitalismo não. Elas são obrigadas a trabalharem para poder nutrir o sistema capitalista. Então, na letra A, como o cartaz descreve a sociedade capitalista ocidental, é de acordo com essa parte inferior, em que as crianças realmente não têm a liberdade de sua infância, de brincadeiras, de ir à escola, como mostrado, como ilustrado na parte superior, e elas têm que se inserirem no mercado de trabalho o quanto antes para garantir a sobrevivência da sua família. Certo? E a letra B, ele pede para citar 2 conflitos bélicos do período da Guerra Fria. Aí é livre, né? A gente poderia citar sobre a questão da Guerra do Vietnã, a Guerra das Coreias, o momento de crise dos mísseis, certo? Tudo isso são períodos aí de guerras que ocorreram no período da Guerra Fria. Ele pede só para citar, né? Então, Guerra das Coreias e a Guerra do Vietnã. Beleza? Próxima questãozinha é a questão 98 da VUNESP, em que é teste que ele fala o seguinte. Leia o texto. Coreia do Norte anuncia estado de guerra com a Coreia do Sul. A Coreia do Norte anunciou nesta sexta-feira, 29 de 3 de 2013, o estado de guerra com a Coreia do Sul e que negociará qualquer questão entre os 2 países sob essa base. A partir de agora, as relações intercoreanas estão em estado de guerra e todas as questões entre as 2 Coreias serão tratadas sob o protocolo de guerra, declara um comunicado atribuído a todos os órgãos do governo norte-coreano. A tensão observada entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul está associada a, letra A, divergências políticas e comerciais, sendo que sua origem se deu após a emergência da nova ordem mundial. Na questão anterior, acabamos de falar que a Guerra das Coreias está no contexto de Guerra Fria, então da velha ordem mundial e não nova ordem mundial. Beleza? Correta a letra A. Letra B. Divergências comerciais e econômicas, sendo que sua origem remete ao período da Guerra Fria. Não é apenas divergências econômicas, né, e comerciais que ocorreram na Guerra das Coreias, é mais uma questão ideológica que é uma característica da Guerra Fria, por isso incorreta também. Letra C. Divergências políticas e ideológicas, sendo que sua origem se deu após a emergência da nova ordem. De novo, a primeira parte está correta. Seria uma divergência política e ideológica, sim, mas não na nova ordem, e sim na velha ordem mundial. Tá? Por isso a letra D é a alternativa correta.
divergências políticas e ideológicas, sendo que sua origem remete ao período da Guerra Fria. Perfeito. Alternativa letra D, alternativa correta. E porque a letra E está incorreta, ela fala que um incidente diplomático ocasional que não corresponde à grande tradição pacifista entre as Coreias? Não, né? Por isso a alternativa letra D é a alternativa correta da questão 98. E por último, pessoal, gostaria de fazer a questão 99 com vocês, que é da Faculdade Estadual da Paraíba, o EPB, em que tem um mapinha, certo, da Europa e tracejado por um limite vermelho ali, tá? Até inclusive dividindo as repúblicas da Alemanha, né, a federativa e a democrática, que é ilustrado, segundo a legenda, como o limite da cortina de ferro. Tá? E aí a questão pergunta o seguinte: as imagens mostram as divisões da Alemanha e de Berlim após a Segunda Guerra Mundial. Cite e explique quais foram os conflitos relacionados com essa divisão e qual foi a importância destes para a Guerra Fria. Então vamos por partes. Primeiro ele pede para falar, citar e explicar quais foram os conflitos relacionados à divisão da cortina de ferro, de Berlim, tá? Da construção do Muro de Berlim. Então, se a gente for pensar quais foram os conflitos, a gente não pode citar um conflito ideológico, em que a Alemanha foi dividida em duas partes, em duas ideologias diferentes, mostrando a existência de uma bipolaridade, socialismo e capitalismo. Então, o conflito ideológico tem que ter na sua questão essa informação. É o grande conflito entre as repúblicas federativa e democrática da Alemanha. É o que mostra a cortina de ferro, que a oeste da cortina de ferro está a ideologia capitalista e a leste da cortina de ferro está a ideologia socialista. Beleza? Além disso, pode falar também de um conflito de investimentos, de quem investia mais. Já partindo para a segunda parte, né, qual a importância disso para a Guerra Fria? Berlim era a grande vitrine desses investimentos. Quem investisse mais ou o socialismo ou o capitalismo dentro de Berlim, realmente tinha uma propaganda muito forte. Tinha um poder de convencimento muito forte de qual ideologia seria superior nesse momento. Tá? Então a questão dos investimentos também você tem que citar como um possível conflito e uma possível estratégia, uma certa importância para esse momento. Beleza? Além disso, Berlim, a questão do muro, a questão da cortina de ferro é a materialização dessa bipolaridade. Uma coisa é falar do plano ideológico. Aqui existem duas ideologias, mas isso era materializado, isso era visto pelos alemães e pelo mundo todo através do Muro de Berlim. Beleza? Então essas informações, elas têm que conter na sua questão. Beleza? Acho que deu para ter um norte de vocês responder as questões abertas, tá? E analisar um pouquinho as questões fechadas. Sugiro que você, então, qualquer coisa, volte nesse vídeo, pause questões por questões e acabam analisando um pouquinho as informações que a gente tratou aqui. Beleza? Vejo vocês no próximo vídeo. Bons estudos, pessoal!